O advogado criminalista aí, o Marcelo Medeiros, para falar sobre as penalidades nesse tipo de crime também, que é bem complicadozinho, viu? Presta atenção. Marcelo, explica, por favor, Marcelo. Pois é, Fábio, nós estamos aqui junto com o advogado Marcelo Medeiros, ele está ao meu lado, a gente vai repercutir esse assunto sobre o que diz a lei nesses casos de dano ao patrimônio. Doutor Marcelo, boa tarde. A lei prevê penas, multas para quem danifica o patrimônio público, como foi o caso que nós registramos ontem no Benedito Bentes? Primeiramente, boa tarde. Exatamente. O artigo 163 do Código Penal Brasileiro, ele prevê o crime de dano, né? Nós temos dois tipos de dano. Temos o dano comum, que é a pena de 6 meses a 2 anos, e nós temos também o dano qualificado, que há um agravamento considerável de pena, e uma das formas de consumação, da consumação desse delito de dano qualificado é quando esse dano é praticado contra patrimônio público. Nesses casos, doutor Marcelo, é importante que o cidadão tenha em mente de não, digamos assim, complicar ainda mais a situação, já que ele está sendo acusado por uma infração e se danifica o patrimônio. No caso, uma viatura pode responder também. Isso, perfeitamente, não tem a menor dúvida. Primeiro porque, no presente caso, nós sabemos que para caracterizar o crime de desobediência, é necessário que a ordem da autoridade pública seja uma ordem legal. Eu sei que muitas das vezes na discussão há uma dúvida se aquela ordem é legal ou não, mas obviamente por se tratar de uma autoridade pública, o ideal é que se respeite a ordem que está sendo determinada e posteriormente se avalie se tratar naturalmente de uma ordem legal, o agente público estará incorrendo em crime de abuso de autoridade. Se se tratar naturalmente de uma ordem legal e o cidadão particular ele descumpre, ele também incorrerá no crime de desobediência. E há meios legais para o cidadão recorrer, não é isso? Para poder questionar uma prisão ou, enfim, uma detenção. Perfeitamente. Os atos que são praticados pela administração pública pressupõem uma legitimidade, né? Ou seja, há uma presunção de veracidade e de legitimidade dos atos que são praticados pela administração pública. Então, naturalmente, se o cidadão particular há uma discordância se aquele ato ele é legal ou ilegal, ele tem que se valer dos meios processuais adequados, defesas administrativas, recurso administrativo, por exemplo, e não, naturalmente, descumprir uma ordem que está sendo imposta por um agente público. Também a gente pode destacar que, além de viaturas, como é o caso em questão que estamos tratando, o patrimônio público envolve tudo que pertence a uma coletividade. A exemplo também de prédios, e é importante preservá-los. Perfeito. Patrimônio público é de qualquer natureza, né? Patrimônio público do Estado, do município, da União, patrimônio de autarquias, sociedades de economia mista, qualquer tipo de patrimônio que tenha algum tipo de relação, naturalmente, que seja adquirido com recursos públicos, e isso, naturalmente, é um bem público, e até a lei prevê um agravamento de pena considerável, porque o crime de dano é um. Quando se pratica um crime de dano contra um patrimônio público, essa pena ela é aumentada. Um dano comum, a pena é de 6 meses a 2 anos. Quando você vai para um crime contra o patrimônio público, essa pena pode chegar até 3 anos. Então, há um agravamento considerável até na pena do cidadão que comete o crime de dano qualificado. Doutor Marcelo, muito obrigado pelas informações e pelas explicações aqui no Plantão Alagoas. Então, Fábio, foram estas as informações, a gente volta ao estúdio. Obrigado ao repórter Marcelo e obrigado aqui ao doutor Marcelo também, esclarecendo, tirando toda e qualquer dúvida a respeito aí do dano ao patrimônio público, né? Conforme foi relatado em decorrência a essa ação que aconteceu aí no Benedito Bentes. Não dá, né, gente? Tem que contestar lá na delegacia, né? Conversa com o delegado, explica o lado, a versão, mas danificar o patrimônio resulta nisso aqui, cadeia.